Então, eu convido a todos a se colocarem em posição de oferecer as reverências para a antes dessa leitura. Então, as mãos o Namastê Mudra chama Anjali, e vocês podem entoar ao mesmo tempo que eu, com as câmeras fechadas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 4, o aparecimento de Sri Narada, verso 6. Aqui é o sânscrito. Katham alakshita paurai samprapta kuru jangalan unmata mukajadavat vicharan gajasavaye. Agora a tradução em português. Como ele, Srila Sukadeva, o filho de Vyasa, foi reconhecido pelos cidadãos quando entrou na cidade de Hastinapura, agora Delhi, após vaguear com a aparência de louco, mudo e retardado pelas províncias de Kuru e Jangala. Repetindo, verso 6. Como ele, Srila Sukadeva, o filho de Vyasa, foi reconhecido pelos cidadãos quando entrou na cidade de Hastinapura, agora Delhi, após vaguear com aparência de louco, mudo e retardado pelas províncias de Kuru e Jangala. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shaksurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Então, para quem não sabe, só bem rapidinho, Srila Sukadeva Goswami, como ele é chamado, era um sábio, ele era jovem, ele tinha uns 16, 17 anos. E ele era filho de Srila Vyasadeva, que que compilou os Vedas. Então, o filho dele, que era um grande sábio realizado, ele foi chamado para uma assembleia de sábios para narrar o Srimad Bhagavatam a um rei, um imperador que estava na beira, no leito da morte, assim dizendo que ele tinha uma previsão de morrer em 7 dias. Isso daí vai ser narrado durante o capítulo. Agora diz assim, como é que uma pessoa como ele, que andava com uma aparência de louco, de mudo, de retardado, como ele foi reconhecido como um grande sábio. Então, como é que a gente pode reconhecer um sábio de um louco, ou de um retardado, ou de um estúpido? É quando ele abre a boca para falar. Quando uma pessoa abre a boca, aí a gente vê quem ela é. Você pode estar vestido maravilhosamente bem, ou estar vestido né, como um vagabundo, mas na hora que você abre a boca, que se vê se a pessoa tem sabedoria, se ela é inteligente ou não. Então, um sábio na Índia, no sânscrito, na cultura védica, é chamado de sadhu, um sadhu. Shukadeva Goswami era um sadhu. Os sadhus, que são seres autorrealizados, que eles saíram totalmente da ilusão de que nós somos este corpo, eles entenderam profundamente, realizaram no mais profundo do seu ser
que nós somos almas espirituais, centelhas divinas, e não temos nada a ver com o corpo. 99,99% dos seres humanos, que são almas condicionadas, todo mundo tem medo da morte, né? Todos têm medo da morte. Por causa dessa identificação, né? A gente nasce, a gente vê o bebezinho crescendo, aí ele vira adulto, ele se reproduz, e depois ele envelhece, e depois ele desaparece, entre aspas, né? Então, uma pessoa que não tem conhecimento espiritual, conhecimento de quem é realmente, de quem realmente nós somos, ele vai se identificar com o corpo. E é o que acontece com a maioria dos seres humanos. Você olha no espelho, você vê, esse cara sou eu, essa mulher sou eu. Mas quem sou eu realmente? Você quando tinha, você agora tem, não sei que idade você tem, mas se você olha 20 anos atrás, ou 40 anos atrás, quem é que estava lá? É a mesma pessoa? Portanto, seu corpo mudou. Você era um corpo de criança, depois um corpo de adolescente, um corpo de adulto e talvez, né, um corpo de terceira idade que vai envelhecendo. Você está sempre aí, você é a mesma pessoa que estava lá. Você lembra, né, as lembranças de quando você era criancinha, né, as travessuras que você fazia, e quando você era depois adolescente, os problemas que você teve, os namoros que você teve, depois a idade adulta, né, todos os perengues para ganhar dinheiro e todas as lutas na vida. Então, essa pessoa é a mesma. Então, quem é que mudou? O que mudou é o corpo. O corpo físico é um personagem. Então, é um personagem feito de elementos que são densos, como a terra, a água, o fogo. O ar e o éter são mais sutis, mas continuam, são parte dos elementos da energia densa que forma o personagem, né, o corpo físico, e o corpo sutil também, que é a inteligência, a mente. Então, isso daí é que cobre a consciência, né, cobre essa centelha divina. Então, o Sado é um ser que ele realizou profundamente, ele tirou o véu da ilusão, ele tirou esse véu, essa mente, né? Como é uma nuvem que te cobre o conhecimento transcendental. Essa nuvem é a ignorância. Essa nuvem é a ilusão. Então, se você quer sair desse sofrimento de ter medo da morte, de ter medo de envelhecer, de adoecer, não tem jeito, você tem que adquirir conhecimento e realizar esse conhecimento. Então, essas duas etapas são fundamentais. Não adianta rezar, orar, isso faz parte, claro, porque nós somos tão pequenininhos, a gente precisa, né, se pegar uma força maior, que é Deus, que é o Supremo, que é esse ser que é nosso protetor, nosso melhor amigo. Isso sim, claro, mas a gente precisa fazer o esforço do lado. A gente precisa adquirir conhecimento, o conhecimento mais elevado que vai te levar a essa realização. E você precisa praticar esse conhecimento. Então, levantar cedo de manhã, cantar os mantras, porque os mantras, eles fazem parte dessa purificação da ilusão, da ignorância. Então, não tem jeito. Se você quer chegar a esse nível de felicidade, dessa equanimidade, que você não é mais identificado com esse corpo, porque no momento da morte você vai sofrer muito, se você se identificar com o corpo, então você tem que aplicar esse trabalho, é um trabalho, né? Pessoas não trabalham muito duro para ficar ricos, né? Não se sacrificam, é uma escolha, é a mesma coisa, tem que trabalhar duro, tem que dar duro para realizar esse conhecimento. Então, o Sado é um ser que ele não vai te ajudar a você aumentar a sua vaidade pessoal. Ele não vai, ele é como um cirurgião espiritual. Ele vai te cortar a ignorância, cortar a ilusão com a faca do conhecimento muito afiada. E mais o Sado ele é avançado, e mais o Sado ele é realizado, mais a faca ela vai ser afiada. A faca dói. É como você tem um furúnculo, você não vai só acariciar o furúnculo, você vai pegar uma faca assim, né? Algo pontiagudo, e você vai cortar esse furúnculo, ele dói. Mas depois você está liberada dessa praga, dessa contaminação que você tinha, né?
Então, o sábio, a função dele é essa, é um cirurgião que vai nos cortar essa ferida, né, essa doença da ilusão e da ignorância, porque se liberar da morte, do nascimento e da morte é a maior das conquistas, é a mais difícil que tem, mas é a maior das conquistas, porque aí você não fica mais doente, você não envelhece mais, você não tem que dar duro, trabalhar para se enriquecer e não passar fome, e etc, 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 né? Então, essa é a maior das conquistas. Então, a diferença de uma pessoa que é sábia e uma pessoa que é louca, né? Porque quem está na ilusão é louco. Todos somos loucos, né? Ilusionados. Tem alguns que dizem assim, quem é louco? O que está normal ou o que está liberado? Depende da sua referência, né? Então, os sábios, eles acordam quando é noite para os loucos, né? O que é dia para um é noite para o outro. Então, esse conhecimento transcendental é a maior das fortunas, é a maior das riquezas, é um tesouro sem preço, né? Como os diamantes, eles são tão raros, né? Um diamante puro é tão raro e tão caro. Então, esse conhecimento transcendental realizado é um diamante caríssimo e raríssimo. E é mais raro ainda encontrar um sábio que seja realizado e muito elevado, para poder, porque só pela ajuda de um ser que já está fora da ilusão, que ele vai poder trazer a gente fora da ilusão, né? Trazer ele para fora, trazer a gente para fora. Senão, nós sozinhos é praticamente impossível. Então, só voltando ao verso, esse rei, esse imperador que vai ser narrado, né, nesse capítulo, ele estava com medo da morte, porque ele teve uma maldição que ele ia morrer em 7 dias. É uma história que vai ser contada, não vou contar agora a história. Ele foi, na verdade, bem rápido, ele foi picado por uma cobra, e uma cobra, essa picada foi a maldição, né, de um yogi, do filho de um yogi. Então, ele foi, como ele era, nessa época, os reis eram muito sábios, eles já tinham uma sabedoria, porque ele era a cultura védica. Então, ele largou tudo, família, riquezas, o império, tudo, tudo, e ele foi na beira do Ganges, ele procurou os sábios para adquirir conhecimento, porque ele sabia que ele ia morrer em 7 dias. Então, na verdade, quando a gente sabe quando vai morrer, para as almas condicionadas, é a maior dos dramas. Meu Deus, eu vou morrer. Não é? É uma catástrofe. Mas para uma alma que é consciente, liberada, é uma grande bênção, porque você pode se preparar, né, para o momento da morte. E a vida toda, na verdade, os sábios dizem que a vida, ela é, desde que a gente nasce, na verdade, a gente começa a morrer, se a gente for pensar, né? Então, os sábios dizem que a vida é uma preparação para o momento da morte, porque na Bhagavad Gita está escrito que no momento da morte vai definir a sua próxima vida. Então, é muito, muito importante a gente se preparar. Claro que a gente tem que se divertir, a gente tem uma vida para fazer, mas não esquecer, né, desse tempo diário que a gente precisa dedicar a esse cultivo do conhecimento, cultivo do controle da mente e realizar esse conhecimento. Senão a vida passa futilmente, né? Os dias passam rápido, você vê, a gente já está mês de maio quase, e ontem foi o começo do ano, a vida passa muito rápido. Então, para quem tem consciência dessa importância, dessa urgência, ela vai colocar essa prioridade na vida, né? Eu vou terminar com algo que eu ouvi ontem, que foi muito engraçado. Eu estava numa sala de aula com o professor, com os jovens, e o professor estava dizendo assim, olha, eram adolescentes, né? Eu estava assistindo essa aula com esses, participando dessa aula, era uma aula de computação. Ele falava assim, vocês não podem faltar. Era uma aula, é uma escola particular, né? Se vocês faltam, vocês vão ser reprovados. Mas toda semana tem um dia de reposição. Vocês têm que fazer essa reposição para vocês não perderem, né? Não ganharem a falta. Aí ele falou, mas todo mundo reclama que não tem tempo, que tem que estudar, que tem que trabalhar, que tem que cuidar da mãe doente, do cachorro, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas se eu te falar,
Se eu te disser que você tem R$ 1 milhão te esperando e você tem que ir buscar, aí você encontra tempo para ir buscar esse US$ 1 milhão, né? R$ 1 milhão. Aí todo mundo deu risada, é verdade, né? Ou se você tem um amor aí que você não vê há tempo, o namoradinho, e ele chegou, ou ela, e você tem que ir buscar, aí você encontra tempo, que seja dia, noite, de madrugada, você encontra tempo, né? Então, é tudo uma questão de prioridades na vida. É isso que a gente tem que se conscientizar. A prioridade, porque o tempo ele não vai mudar, né? Só tem 24 horas. Não dá para mudar, né? Nessa dimensão é 24 horas. Então, a gente tem que dar um jeito e encontrar um tempo para as prioridades, porque a vida é como um suspiro, uma gota de orvalho numa flor, né? Ela vem, fica um pouquinho e desaparece muito rápido. Então, vamos aproveitar essa forma de vida humana nessa vida que nos foi dada, ter muita gratidão, né, com tudo que nós recebemos, e vamos em frente, firmes, determinados, e bem, com entusiasmo, sabendo que nós estamos fazendo a coisa certa no caminho certo e no momento certo. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspiciosíssimo, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Krishna. Gratidão, Dave, viu? E assim, a gente está caminhando nesses conhecimentos.